Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, sou do Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou aqui a convite da minha querida amiga Ivani Lima para fazer a palestra da noite de hoje para o Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Agradeço, Ivani, mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que estão nos acompanhando, pelo YouTube, pelo Facebook do Grupo Irmãos Animais. E que Jesus esteja no coração de todos vocês, nos lares de todos vocês na noite de hoje. Vamos fazer então aqui a nossa prece de abertura, para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais desse grupo espírita, para que todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade maior. Que Jesus esteja presente nos lares de todos os irmãos na noite de hoje. Aqueles que forem assistir depois um outro momento, que sejam também amparados e auxiliados nas suas necessidades. Pedindo desde já a equipe espiritual do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti, para que leve as boas energias e as boas vibrações a todos os irmãozinhos que estiverem em tratamento à distância, para que todos recebam o auxílio e o amparo do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos vivendo um período de Quaresma, que é uma data mais comemorada pelos nossos irmãos católicos, mas a gente sabe que tem muitos espíritas, que muitas vezes vieram de origem católica e acabam de uma certa forma também comemorando, também vivenciando esse período de Quaresma. Então, por essa razão que eu trouxe o tema de hoje, Quaresma, Espírita e os Animais. A gente vai ver aqui a relação que existe entre a Quaresma e o Espiritismo e os animais também. Então essa é a nossa conversa da noite de hoje. Bom, vamos entender primeiro o que é a Quaresma, até para o pessoal também se situar, e também entender por que algumas religiões, inclusive os espíritas, comemoram também a Quaresma. Então a Quaresma ela é um período litúrgico católico, mas ela é também celebrada por outras igrejas cristãs. E algumas denominações como a ortodoxa, a anglicana, a luterana, igrejas presbiterianas, então várias igrejas cristãs comemoram a Quaresma, assim como os católicos. A expressão Quaresma ela vem do latim quadragésima dies, que significa 40º dia, e faz menção aos 40 dias em que Jesus passou no deserto jejuando, orando, sendo tentado pelo diabo, pelo menos essa é a história que a gente ouve. E na Bíblia existem várias referências ao número 40, por exemplo. Trouxe algumas delas aqui só para ilustrar. Noé, por exemplo, o dilúvio em que Noé construiu a arca, durou 40 dias e 40 noites. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tudo isso está lá na Bíblia. Jesus foi levado por Maria ao templo 40 dias após o seu nascimento para ser apresentado às pessoas. E antes de iniciar a sua vida pública, Jesus também se retirou no deserto por 40 dias e por 40 noites e ficou sem comer. Então, são algumas alusões ao número 40 e que remete também à Quaresma. E a gente sabe que a Quaresma ela é um período de preparação para a Páscoa. Ela começou lá na quarta-feira de cinzas. Ela é marcada principalmente por jejum, por orações, por penitências, isso é o que muitos irmãos católicos acabam fazendo. E essas práticas ajudariam aí o ser humano a se elevar espiritualmente. Então a gente vê que de uma certa forma a Quaresma ela faz sentido em muitas coisas, pelo menos nessa questão principalmente aí de elevar o ser humano espiritualmente. Aí fica a questão se é relevante ou não para fazer todas as práticas que a Quaresma preconiza, como jejum, oração, enfim, mas fica aí a critério de cada um. E como eu disse, começa lá na quarta-feira de cinzas, termina na sexta-feira santa e antecedendo aí a Páscoa, o domingo de Páscoa, aliás, domingo de Páscoa esse ano cai no dia 31 de março, bem no finalzinho deste mês de março de 2024. E mais uma questão aqui para pensarmos sobre a Quaresma. É um tempo de reflexão, é um tempo de autoexame e renovação espiritual para os cristãos. E no caso aí de algumas religiões cristãs, principalmente o catolicismo,
prepara aí para a ressurreição, entre aspas, né, de Jesus. Para nós espíritas, né, a gente sabe que a ressurreição ela não é exatamente um termo, não que não seja correto, né? Nós espíritas, nós não acreditamos na ressurreição como a maioria das igrejas cristãs. Nós acreditamos sim na reencarnação e, claro, se a gente pegar simbolicamente, né, o termo ressurreição, seria mais ou menos como ressurgir, né, aquele homem velho de práticas não tão cristãs assim e acaba ressurgindo aí um homem novo após esse período de quaresma. Né, a gente pode interpretar à luz da doutrina espírita dessa forma a ressurreição. Mas da forma como os católicos e algumas religiões acreditam, né, o espiritismo ele não acredita nessa possibilidade, né, da ressurreição do corpo físico após a sua morte. Né? Cientificamente falando, a gente sabe que isso não seria possível. Mas aí, vamos adentrar aqui algumas questões mais espíritas, né? O que o espiritismo pode nos trazer como reflexão da quaresma, né? Ou de que forma nós espíritas, aqueles que se dizem espíritas, que seguem um pouco mais, né, o espiritismo, de que forma a quaresma ela pode ser celebrada, né, digamos assim. Como eu falei, o espiritismo ele não observa a quaresma como um período litúrgico ou como uma prática da sua religiosidade, né? A gente sabe que o espiritismo também é uma religião. O espiritismo ele tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Até brinco às vezes com a Ivani, alguns coleguinhas espíritas, eles acabam não colocando o espiritismo como religião. Eu já ouvi muitos espíritas dizendo espiritismo não é religião. O próprio Kardec colocou como 3 aspectos: ciência, filosofia e religião também. Se ele hoje, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, o espiritismo ele adquiriu um aspecto mais religioso do que, por exemplo, lá na sua origem na França. Lá na França ele tinha um aspecto um pouco mais filosófico, um pouco mais científico também, né? Afinal de contas o Kardec ele observou, né, aqueles fenômenos que estavam ocorrendo, e isso é uma parte científica do espiritismo. Mas as práticas que nós temos, por exemplo, ir ao centro, assistir palestra, se ligar a Deus através do conhecimento espírita, isso é uma prática religiosa. Então, olhando sobre esse aspecto, o espiritismo ele não celebra a quaresma ou não coloca a quaresma como uma prática religiosa. Mas o espiritismo, assim como os nossos companheiros cristãos de outras religiões, ele enfatiza a moralidade, a reforma íntima, né, um termo tão falado, né, no meio espírita. Acho que todo mundo em algum momento já ouviu esse termo, né, reforma íntima, já deve ter assistido palestras, né, sobre esse tema, reforma íntima. Alguns companheiros espíritas fazem palestras específicas, né, sobre o termo reforma íntima. Então é um termo muito, muito usado, muito comum no meio espírita, né, a gente sabe disso. E também o espiritismo ele enfatiza o aperfeiçoamento contínuo do indivíduo. Isso tudo é uma prática espírita. E esse aperfeiçoamento, né, a gente vai ver aqui durante a nossa conversa, de uma certa forma ele pode começar na quaresma. Podemos começar esse aperfeiçoamento, podemos começar as nossas melhores atitudes utilizando, por exemplo, o período da quaresma. Né? Acho que é válido, sim, celebrarmos a quaresma nesse sentido, né? Como um pontapé inicial para a nossa evolução espiritual, um pontapé inicial para a gente começar a nossa melhora interior, a nossa reforma íntima. Né? Tudo isso acho que é muito válido dentro do meio espírita, sim. A nossa abordagem espírita, né, que a gente pode dizer assim em relação à quaresma, é uma abordagem um pouco mais focada na transformação do ser, promover a caridade. A gente ouve muito isso, né? Tem lá até aquela frase de Jesus e que o espiritismo, né, adotou como um dos seus lemas, né? Fora da caridade não há salvação. O amor ao próximo, o perdão das ofensas, e em todos os momentos da vida nós podemos praticar tudo isso sem a necessidade de um período específico. Então a gente ouve muito, né, nesse período de quaresma, todos esses itens aí são muito enfocados, né, por algumas igrejas cristãs, pelos irmãos católicos, mas muitas vezes eles acabam focando todas essas práticas apenas nesse período de quaresma. Lembrando que a quaresma inicia lá na quarta-feira de cinzas, ou seja, vem lá do carnaval, né, após o período de carnaval, onde as pessoas muitas vezes abusam, né, de todo tipo de prática, né, fazem todo tipo de estripulias, né, e aí depois vem pedir perdão a Deus, pedir perdão
a Jesus durante o período de quaresma. Enfim, vai de cada um, mas será que isso é realmente válido? Você praticar todo tipo de... Você ter todo tipo de prática não cristã durante um período. E aí, durante 40 dias, você pede perdão a Deus, você pratica caridade, amor, perdão das ofensas, e aí está tudo certo. O Espiritismo ele enfatiza tudo isso em todos os períodos do ano. Então a gente não precisa de um período específico do ano para praticar tudo isso, para fazer essa quaresma interna de cada um. Então o Espiritismo ele nos ensina a praticar isso todos os dias do ano, e não apenas num período específico. E essa frase que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que ilustra bem tudo isso, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e acho que é muito legal destacar essa palavrinha, pelos seus esforços que faz para domar as suas más inclinações. Eu sempre falo em palestras que eu faço que o espírita não é melhor do que ninguém, o espírita não é melhor que católico, não é melhor que evangélico, não é melhor que qualquer outra religião. Nós temos à nossa disposição um conhecimento que algumas outras religiões não têm, ou pelo menos a reflexão sobre alguns conhecimentos que outras religiões muitas vezes não proporcionam aos seus fiéis. Então, nós espíritas temos que nos esforçar diariamente para nos transformarmos moralmente. É fácil fazer essa transformação? É fácil colocar em prática a reforma íntima? É claro que não. É um esforço diário. É um trabalho contínuo que nós precisamos ter. Mas nós nos reconhecemos enquanto espíritas quando nós nos esforçamos, quando nós pelo menos temos como lema que eu preciso melhorar, eu preciso crescer espiritualmente e eu estou fazendo o meu esforço. Agora, quando a gente não faz esforço nenhum e a gente espera que as transformações ocorram por um milagre divino, né, aí a gente acaba deixando de lado essas práticas espíritas, a gente acaba deixando muitas vezes, né, de praticar o que o Espiritismo nos ensina e esperando por um milagre. E a gente sabe que os milagres, como a gente entende, ou pelo menos como a maioria das pessoas entendem, eles não existem. O milagre que nós podemos operar em nossas vidas é através dos nossos esforços, é através da nossa dedicação. E quando a gente não faz isso, aí as coisas não ocorrem, e aí a gente fica esperando que os outros façam pela gente, e aí não dá muito certo. Outra reflexão aqui para pensarmos, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos espíritos a Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que nos falta é a vontade, e poucos de nós fazemos esforços. Ou seja, poucos de nós que nos dizemos espíritas estamos realmente fazendo um esforço diário para nos melhorar. Então Deus não vai exigir de nós, não exige de nós que a gente se transforme como num passe de mágica, num espírito evoluído. É um passo a passo. É uma evolução constante que nós precisamos ter. É no dia a dia, é no exercício diário da nossa melhoria interior que a gente vai realmente conseguir fazer aquela transformação que a gente tanto espera. Podemos pedir ajuda? É claro que podemos pedir ajuda. Recebemos a ajuda dos bons espíritos? Claro que a gente recebe. Só que se a gente não fizer nenhum tipo de esforço, os espíritos não vão pegar na nossa mão, não vão fazer a parte que nos cabe. Tem uma história bem bonitinha, bem, eu diria até lúdica, dos passos na areia, né, que Jesus nos carregou no colo. Jesus pode sim nos carregar no colo nas nossas aflições, mas Ele não vai nos carregar eternamente. Jesus não vai fazer a parte que nos cabe, Ele vai nos ajudar. Pode nos tirar momentaneamente daquela situação difícil em que a gente se encontra, mas vai esperar um esforço de cada um de nós para que a gente caminhe com as próprias pernas. Muitas vezes a gente se apega naquele textinho e acha que eternamente a gente vai estar nos braços de Jesus, porque Ele eternamente vai fazer a parte que nos cabe. Não é bem assim. Jesus nos ajuda, os bons espíritos nos ajudam, sim, mas a gente tem que fazer o nosso esforço. Como nos recomenda Kardec, como nos recomenda os espíritos. Um esforço diário. E muitas vezes a gente não faz. A caridade está acima da fé, pois a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio,
do rico, do pobre e independente de crença particular. A gente não viu lá que a caridade é um dos itens, né, praticados durante a quaresma? A gente pode fazer isso diariamente e de várias formas possíveis. Quando a gente fala em caridade, não é apenas tirar um dinheiro do bolso. A gente pode fazer isso de várias formas e que às vezes a gente nem faz ideia do quanto a gente pode fazer. Né? E é um dos lemas, né, do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A gente viu lá sobre amar ao próximo. A lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. E quando a gente fala em amor, em amar ao próximo, esse próximo são todos aqueles que estão ao nosso lado. A gente está falando aqui, o Grupo Irmãos Animais, assim como o Jefferson Sorocaba, tem um viés muito particular, né, sobre a questão dos animais, e os nossos irmãos animais também estão nesse bolo, né, do nosso próximo. Então, quando a gente fala em amar ao próximo, temos que incluir também os nossos irmãos animais. O verdadeiro homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, por saber que será perdoado conforme houver perdoado. Também o homem de bem é algo, tem um item, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre brinco, né, que é um soco na boca do estômago, porque tem lá os itens, né, do homem de bem, e um ou dois daqueles itens lá já era o que, se a gente conseguir minimamente vivenciar aqueles itens, já estaremos dando um grande passo. Mas a gente está um pouquinho longe disso. Nessa época de quaresma, olha só que interessante isso, o plano espiritual aproveita toda a ação voltada ao bem para poder resgatar aqueles que, tocados por esse período de penitência e meditação, se desvinculam de seu sofrimento íntimo e rogam por socorro, por mudança. Então é importante sim a gente aproveitar esse período de quaresma, inclusive nós espíritas, nesse sentido, porque a gente acaba também beneficiando muitos irmãos que estão em sofrimento e que, como é uma época de mais reflexão, ao contrário do carnaval, por exemplo, né, em que as energias que pairam no ambiente são energias muito pesadas, né, muito ruins, a gente pode aproveitar essa época de quaresma para também praticar a caridade. Cristãos em todo o mundo, nesse período, né, mudam a psicosfera do plano físico e espiritual e tocam aqueles que lhes são caros e que estão em zonas umbralinas. Olha que interessante. Muitos espíritos são resgatados nessa época através das vibrações, através da energia do ambiente. Né? Milhares de espíritos são beneficiados, porque ficam mais suscetíveis aos socorristas. E nós sabemos, inclusive, aí vai um adendo aqui, que muitos desses irmãos socorristas utilizam-se de animais para auxiliar nesses resgates. André Luiz nos conta muito isso nas suas obras, né? no livro Nosso Lar, por exemplo, em que tem lá um relato, né? Em que irmãos levam cachorros, né? Levam outros tipos de animais para ajudar nesses resgates. Então, os animais também acabam auxiliando esses irmãos, né, nessa época. Então, vamos refletir um pouquinho mais, né, mais do que a gente já está refletindo aqui, sobre essas questões relacionadas à quaresma. Então, 40 dias, né, que é o período, né, da quaresma, seriam suficientes para redimir os homens de todos os seus erros, como a gente viu aqui? Até que ponto algumas penitências são válidas? Né, como, por exemplo, a prática do jejum. Tem muita gente que nessa época deixa de comer carne vermelha e aí come carne de peixe, come peixe, e a gente sabe que peixe não dá em árvore, peixe também é uma carne, também é um animal. E será que nós necessitamos realmente de um período específico para refletirmos sobre as nossas atitudes e dar início a uma transformação moral? Tudo aquilo que a gente viu lá, que o plano espiritual acaba beneficiando os irmãos que estão ali em sofrimento, será que a gente não pode estender isso durante todo o ano? Através da nossa prática de orações, das nossas boas vibrações? Será que a gente não pode incluir, por exemplo, irmãos necessitados o ano todo, não só nesse período específico? A gente sabe que é um período em que as boas energias estão mais concentradas, mas principalmente para nós espíritas, nós não podemos estender isso para os outros dias do ano. E fica o convite aqui também, aliás, deixo o convite aqui para irmãos que eventualmente não sejam espíritas e que estejam nos assistindo. A gente não pode voltar isso o ano todo? Precisa só da quaresma para fazer essa prática?
Fica aí a reflexão para todos, espíritas e não espíritas também. Voltando lá ao Livro dos Espíritos, são meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias, visando uma expiação igualmente voluntária? Resposta simples e direta dos Espíritos: façam o bem aos outros e terão maior mérito. E aqui os Espíritos não estão especificando uma época do ano. Estão dizendo, façam o bem, ponto. Qualquer época do ano, seja agora na Quaresma. No Natal a gente vê muito isso também acontecer, né? Na época de Natal, as pessoas sendo mais, ou praticando mais a caridade, sendo mais amorosas uns com os outros. Também é uma época muito propícia para isso. Mas a gente precisa só dessas épocas para fazer o bem aos outros? Acho que não faz muito sentido, né? Pensando pelo lado racional, a gente especificar datas, especificar períodos para a gente ser bom, para a gente fazer algo de útil para os outros, né? Existem privações voluntárias que sejam meritórias? Kardec perguntou isso aos espíritos. Sim, a privação do prazer inútil que liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O mérito está em resistir à tentação que os estimula aos excessos e ao desfrute das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. E se a privação é apenas um simulacro, ou seja, estamos apenas fingindo, nada mais é do que um engano. Então podemos nos privar de algo que nos seja necessário para o bem dos outros? Sim, e repito, em qualquer época do ano. Mas que a gente faça isso consciente. Que a gente não faça isso porque o meu líder religioso falou, o que eu vi lá na palestra, né, a pessoa falando, então eu vou fazer isso, porque o padre falou, porque o pastor falou. Não, que a gente faça isso sempre e de coração. Tem muito mais validade do que se a gente fizer por obrigação. E aí não tem muito sentido. E aí, adentrando na questão dos animais, falei que tinha a ver com os animais a palestra de hoje sobre a Quaresma. Questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é contrária às leis da natureza? A gente está falando em privações, e muita gente nessa época do ano se priva, né, do consumo de carne, porque acha que isso vai elevar a sua alma, ou que tem alguma finalidade útil. Resposta dos Espíritos. Em sua constituição física, a carne nutre a carne. Olha só que interessante. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, alimentar-se segundo exige a sua organização. E aí, vou usar o termo que a minha amiga Ivani gostou bastante. Alguns coleguinhas espíritas se apegam a essa questão, usando ela literalmente. Tá vendo? Os espíritos estão dizendo que a carne nutre a carne, então eu posso comer carne. Não é contrária à lei da natureza eu comer carne. A resposta aqui é: a sua constituição física exige que, a nossa constituição física, né, nós humanos, exige que nós nos alimentemos segundo a nossa organização. Nós sabemos que hoje o consumo de carne traz inúmeros malefícios para a nossa saúde. Muitos médicos, muitas organizações aí vêm trazendo, ainda que de forma velada, né, porque não é de interesse geral que esse tipo de informação se propague, que a carne, o consumo exagerado de carne pode sim nos trazer muitos malefícios para a nossa saúde. Aí fica a pergunta: se nós precisamos nos alimentar segundo exige a nossa organização física, e sabendo que a carne pode nos prejudicar, será que isso é útil para nós? Fica a questão para refletirmos. Mas sobre esse tema específico, né, sobre essa passagem específica da carne nutre a carne, olha só o que nos diz Herculano Pires, né, um dos tradutores das obras básicas do Espiritismo, e um dos espíritas mais respeitados, né, que nós encontramos. Quando o Espírito diz a carne nutre a carne, ele está dizendo que o corpo físico necessita de alimentos físicos para sobreviver. Em nenhum momento está dizendo que temos que nos alimentar de carne animal. Esse é um comentário que Herculano Pires fez na tradução dessa questão da obra do Livro dos Espíritos, né? Como eu falei, Herculano Pires traduziu as obras básicas do Espiritismo, né? É muito utilizado por muitos centros espíritas, né, a sua tradução, e ele colocou esse comentário muito pertinente. Porque muitos espíritas muitas vezes não param para pensar nisso. Nós precisamos sim do alimento físico, mas não necessariamente da carne animal.
Isso que tem que ficar muito claro e que o Herculano nos traz aqui de uma forma muito, muito esclarecedora. Assim como a nossa companheira Ivênia Prado, a doutora Ivênia Prado, no seu livro A Questão Espiritual dos Animais, ela também faz um comentário muito interessante aqui. Está lá no capítulo 12 do livro dela sobre comer ou não comer carne. Antigamente não se tinham os recursos de produção dos alimentos que nós temos hoje. Da época de Kardec para cá, descobriram-se os nutrientes, os compostos químicos essenciais às atividades celulares e, portanto, à manutenção da nossa saúde. Naquela época não se tinha qualquer ideia dos mecanismos fisiológicos de utilização dos alimentos e nem como adequar e melhorar o seu valor nutritivo. Muitos companheiros espíritas, muitos coleguinhas espíritas, se apegam também naquela coisa. Kardec não falou de vegetarianismo. Não tem nas obras básicas o termo vegetarianismo. De fato, a gente não vai encontrar. Mas Kardec fala, sim, ainda que de uma forma bem sutil, sobre essa questão de comer ou não carne. E outros companheiros espíritas, né, também nos trouxeram logo depois da codificação, ao longo da história, várias informações relevantes para a gente. O próprio Chico Xavier, que, segundo consta, comia carne, mas nos trouxe informações sobre isso, de que nós podemos e devemos nos abster de carne aos poucos. Não é da noite para o dia que muitos de nós vamos deixar de comer carne, mas se hoje nós já temos recursos, se hoje nós já temos informação e podemos, se quisermos, nos abster do consumo de carne, por que só fazer isso durante a quaresma? É só durante a quaresma que é válido não comer carne? Aí o resto do ano está tudo certo? Então a gente precisa ter isso em mente, né? A gente precisa, né, não ser hipócrita. Porque na verdade, é uma hipocrisia muito grande de todos nós deixar de comer carne apenas na quaresma e depois no resto do ano comer. Eu não vou comer carne porque é uma tradição. E vale também ressaltar aqui que essa questão de não se comer carne, isso não vem do catolicismo. Não foi o catolicismo que inventou isso. Isso acabou sendo incorporado aos preceitos católicos ao longo da história, mas não é uma prática, ou não foi originariamente trazido pelo catolicismo. Isso é bom. Isso quem me contou foi um padre, não sou eu que estou dizendo. Tá? Isso foi incorporado ao longo da história, mas não é uma prática que originou-se da questão não se originou do catolicismo. Nosso querido irmão Marcel Benedetti também nos fala algo, aliás, várias coisas, né, sobre essa questão de comer ou não comer carne. No seu livro Qual a Sua Dúvida? Para o tema Espiritualidade dos Animais, na questão 31, ele nos diz: a mudança de hábito alimentar deve ser gradativa para não haver traumas emocionais e vai depender de um esforço de nossa vontade. Como existem muitas pessoas necessitadas desse tipo de proteína ainda hoje, não há uma condenação pelo seu consumo. Mas convém meditarmos a respeito desse hábito que precisa ser abandonado em breve, se quisermos continuar a nossa evolução. Nós não seremos seres evoluídos porque paramos de comer carne. Mas nós vamos parar de comer carne porque nos tornamos seres evoluídos. Então, precisa ser o inverso essa questão. A gente precisa evoluir, precisa se conscientizar de muitas coisas, entre elas o consumo de carne, e aí sim a gente vai realmente se tornar um espírito mais evoluído. E não é da noite para o dia que isso vai acontecer, o próprio Marcel nos diz aqui. Uma outra questão do seu livro também, questão 34, olha só. Isso é importante pararmos para pensar. A fome que está se espalhando pelo mundo poderia ser sanada se simplesmente deixássemos de consumir carne e passássemos a consumir vegetais, que são abundantes e suficientes para todos. Os grãos e as áreas de pasto, necessários para alimentar um bovino, seriam suficientes para suprir as necessidades alimentares de várias famílias, e o pobre animal não precisaria ser sacrificado. A fome que impomos aos povos menos favorecidos economicamente, pelo simples fato de estarmos retirando o espaço e dando aos bovinos que produziram carne, poderia servir para produzir grãos com que nos alimentaríamos, a todos nós e a estas famílias. E é um fator de importância tão grande quanto aquele de tirarmos a vida de diversos animais que farão parte do nosso cardápio. É uma questão de mudança de pensamento, de mudança de hábito,
de ponto de vista que nós precisamos ter, uma mudança de ponto de vista, porque o mesmo espaço que a gente utiliza lá para produzir um número reduzido de carne, que vai servir de alimento, poderia produzir muito mais se colocássemos ali grãos, verduras, legumes, enfim. E a gente sabe que esse local, né, esse pasto, depois que o animal fica ali, ele acaba se tornando improdutivo, não dá para utilizá-lo novamente. Então é até uma questão lógica para todos nós pensarmos sobre a questão de pararmos de comer carne, e não só agora na quaresma, tá? Pode ser um pontapé inicial? Pode. Pode ser um início para a nossa mudança interior? Claro que pode, aliás, muito válido. Mas a gente precisa pensar e fazer isso ao longo de todo o ano, e não só na quaresma. Então a gente precisa, mais do que nunca, refletirmos sobre isso, e informação nós estamos trazendo. A gente não pode alegar depois que a gente não sabia. Mas, também, para nossa reflexão e também para a gente entender, né, que as coisas não são da noite para o dia, cada coisa deve vir a seu tempo, pois o grão semeado fora de estação não produz. O que a prudência manda calar momentaneamente, deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva, porque a obscuridade lhes pesa. É preciso, então, não colocar a lâmpada sob o alqueire, pois, sem a luz da razão, a fé enfraquece. Por que eu trouxe esse trecho aqui? Porque não é da noite para o dia que a gente vai se tornar um ser evoluído, não é da noite para o dia que a gente vai deixar de comer carne, não é da noite para o dia que o mundo, a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Vai depender de um esforço individual e coletivo e constante de cada um de nós. E não apenas numa determinada época do ano. Como aproveitando aí o período de quaresma que a gente está vivendo. Para encerrarmos aqui a nossa reflexão, para a doutrina espírita, as privações somente são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais, que nada acrescentam na evolução do espírito. Deve ser um exercício contínuo, como a gente já falou aqui, e não limitando-se a 40 dias no ano. E terá maior mérito perante a Deus aquele que aplica a sua penitência em benefício do outro, não apenas em benefício próprio. Jesus nos propõe nos abster dos vícios e praticar o amor, a caridade em toda a sua plenitude, combatendo sempre as deficiências morais e jejuando a maledicência, a ironia, a prepotência, a hipocrisia, a vaidade, a ambição, o egoísmo, o orgulho, o ódio, em todas as épocas do ano, não só na quaresma. É uma prática que deveria ser constante na nossa vida e que é o que o Espiritismo nos ensina. Aliás, é o que Jesus veio nos ensinar. Porque o Espiritismo é uma religião cristã também. E o Espiritismo, o que ele veio nos trazer? Os ensinamentos de Jesus sob um outro ponto de vista. Que outras religiões também poderiam ter. Mas por questões diversas, e não cabe aqui a gente entrar nesse mérito, existem outras práticas, outros preceitos, né, dessas religiões, mas o Espiritismo ele apenas vem nos trazer ou relembrar os ensinamentos de Jesus. Isso é o que é o mais importante. O Espiritismo não é o Espiritismo que está inventando nada disso. Jesus já veio nos trazer tudo isso. Mas a gente às vezes acaba deixando de lado, né? Então, o esforço contra as más tendências deve se estender a todas as horas, a todos os dias de nossa vida. E para encerrarmos, trouxe aqui uma historinha bem bacana do Chico Xavier com o Emmanuel. Eu confesso que eu procurei aonde está publicada essa historinha, mas é uma história que é muito conhecida, né, e que acho que todo mundo em algum momento já ouviu. Certa vez, Chico Xavier, em desdobramento de uma visita ao plano espiritual com Emmanuel, o seu mentor espiritual, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo. E então ele perguntou a Emmanuel: o que é esta maravilha? E aí Emmanuel nos disse ao Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. E aí o Chico responde: poxa, pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. E aí o Emmanuel respondeu: não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor,
que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem os irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições. E também são direcionados aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diversas regiões do universo. Espalhemos amor a todos, através das nossas orações, das nossas atitudes, dos nossos gestos. Eu incluo aqui também, se me permite, Emmanuel e Chico Xavier, que toda vibração de amor que a gente manda para um animalzinho necessitado, essas vibrações de amor elas serão também, eu tenho certeza absoluta, que também são armazenadas em jarros, como o Emmanuel falou ali para o Chico, e são destinadas aos irmãozinhos mais necessitados. Porque muitas vezes a gente fica com aquela sensação, puxa, queria fazer às vezes mais, queria fazer tanta coisa e às vezes não tenho condições. Às vezes uma prece, ela pode ajudar bastante, muito mais do que a gente imagina. Porque essas vibrações de amor são elevadas ao plano espiritual quando a gente faz essas vibrações de uma forma sincera, de uma forma honesta, e elas serão utilizadas pelos amigos espirituais aonde a necessidade estiver mais presente. Então, quando a gente faz aqui as vibrações à distância, em prol dos animaizinhos, quando a gente faz um evangelho no lar, quando a gente vai a um centro espírita e faz as nossas preces ali, todas essas vibrações de amor e de luz são elevadas aos planos mais altos da vida e são utilizadas por esses amigos queridos da forma como eles entenderem que seja o melhor. Então, que a gente coloque isso em prática. E repito, não só agora nessa época da quaresma, mas em todos os dias do ano. Então essa era a mensagem que eu trouxe aqui para nós refletirmos hoje. Aqui são as obras onde eu consultei o conteúdo, né, dessa palestra. Né? Quem quiser mais informações, quem quiser se aprofundar em alguma das questões que foram abordadas aqui, fica aí a bibliografia do nosso conteúdo de hoje. E quero mais uma vez agradecer a minha amiga Ivani Lima, ao Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti, pelo carinho, pelo convite para fazer a palestra na noite de hoje. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês que estão nos assistindo. Que Jesus esteja presente em seus lares, em suas vidas. E vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui desse trabalho, desse grupo espírita, que eles se façam presentes em todos os dias, em todas as épocas do ano, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estiverem assistindo, agora no momento em que a palestra está indo ao ar, em algum outro momento de suas vidas, que cada um receba em seus lares muita luz, muita paz e muitas bênçãos. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um ótimo dia a todos, uma ótima noite, um ótimo dia para quem estiver nos assistindo e que Jesus esteja sempre presente no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal!